Fala pessoal, eu postei ontem de noite uma notícia que saiu em vários portais, né, de um ex-assessor do Jair Renan, que falou que teve um envolvimento romântico com ele. Então eu vou aproveitar essa notícia e vou falar um pouco sobre o termo hipocrisia, em grego, tá? Abrangendo a Bíblia, Jesus e o Novo Testamento. Inclusive teve um rapaz que comentou assim, né, aquele velho bababá, né? Ah, a fonte é Metrópolis, kkkkkk. Sendo que vários jornais sérios replicaram a notícia com áudio, tá? Quem quiser no portal Metrópolis, ele colocou um vídeo lá com áudio para ver o depoimento desse assessor do Jair Bolsonaro. É que essa galerinha foi condicionada a acreditar assim, entendeu? Que a imprensa fabrica notícias e mente. Isso é tão engraçado que é o mesmo que você pegar, por exemplo, a sua mulher com outro na cama e falar, a cama é box, kkkk. Que o fato em si não vai mudar, independente da fonte, tá? Mas esse pessoal, eles foram condicionados a pensar assim, né? Eles passaram por um processo de lavagem cerebral, tá? Muito forte. Mas voltando ao assunto. A postagem que eu coloquei ali ontem não foi para denegrir o Jair Renan em nada, até porque eu milito aqui no canal pelo direito dos homossexuais terem sua sexualidade, todo mundo sabe disso. Eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Homossexualidade e a Bíblia, onde eu provo que a Bíblia não proíbe a homossexualidade. Inclusive eu acho que é baseado nisso que o Malafaia deve ter visto no meu vídeo, que o Malafaia falou assim, nem Deus proíbe, meu irmão, nem Deus proíbe. Porque eu sou o único canal que bate nessa tecla, pelo menos desses canais que eu conheço, né? Pode ter outros, como o Shaul Bention também bate nessa tecla. Então, eu bato nessa tecla há muito tempo. Então, só para deixar claro, o fato do Jair Renan ter um envolvimento dar os pega lá com o assessor dele, para mim, não interessa em nada e é completamente irrelevante. Eu só postei aquilo ali para mostrar a hipocrisia, não tanto dele, né, mas de todos os conservadores que a gente tem aqui no Brasil, porque eles são hipócritas. E segundo a Bíblia, um hipócrita é pior que um pecador. Tanto que o próprio Jesus ele fala assim para os fariseus, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque a prostituta pelo menos não era hipócrita, já os fariseus eram. E o que é um hipócrita? Vamos começar com o termo primeiro. O termo hipócrita ele é bem anterior ao Novo Testamento. Ele é um termo grego que era utilizado pelos atores gregos que usavam máscara e faziam aquelas dramaturgias gregas, como por exemplo Jocasta e Édipo, não sei o que, a queda de fulano, Poseidon. Então eles eram atores. Então, um hipócrita é alguém que finge ser outra pessoa. Essa é a origem do termo. Tecnicamente, eu também sou hipócrita, porque eu tenho um canal de humor onde eu finjo ser outras pessoas. Eu crio personagens e eu finjo ser esse personagem. Isso não tem nada demais. Atores são hipócritas. Você pegar um ator da Globo, como por exemplo um Tony Ramos, sei lá, um Antônio Fagundes, uma Regina Duarte, eles são hipócritas. Porque aquilo não é o que eles são ali. Eles estão ali representando papéis, fazendo vilões, mocinhos, galãs, etc. Mas na vida real, eles não são nada daquilo. Então isso é para a gente entender o sentido do termo. Então o hipócrita é alguém que finge ser uma pessoa que não é. Só que esse termo é usado na dramaturgia. Agora, na vida real, o termo já soa pejorativo. Por quê? Porque você está falando de pessoas falsas, pessoas que fingem ter qualidades e atributos que elas não têm ou não são. Como, por exemplo, no caso de Jesus e os fariseus. Jesus o tempo todo criticava ali os fariseus dentro do Novo Testamento, porque os fariseus fingiam ser pessoas boas, corretas, fingiam ser justos, né? Ele até conta aquela parábola do fariseu que batia no peito e falava, eu dou meu dízimo, eu sou honesto, eu sou justo, não sou como esse pecador aqui do meu lado. Só que no fundo esses fariseus eram pessoas más e perversas, pessoas ruins, que não tinham amor pelo próximo, que não tinham empatia, que não tinham nada, então eles eram hipócritas. Eles fingiam ser pessoas justas e não eram. Tanto que Jesus fala assim em dado momento, né? Ah, e se vós entendesse o que significa misericórdia, quer e não sacrifícios. Então, eles fingiam ser pessoas justas, mas não eram pessoas boas. E apesar de eu ser acusado historicamente de bater no Novo Testamento aqui no canal, mas dessa vez eu concordo com Jesus, independente da história ser real ou não. Porque tem uma citação no Talmud que tenta explicar o que levou à queda de Jerusalém no ano 70. E os sábios do Talmud, eles dizem que Jerusalém caiu porque aquela geração era uma geração má e perversa. O Talmud chega a dizer que eles tripudiavam uns das desgraças dos outros. Então, nesse ponto, eu concordo com Jesus, que era uma geração que não tinha empatia, que não conseguia ter sentimento, não conseguia ter amor ao próximo. Muito pelo contrário, era um querendo passar por cima do outro. Então, eles eram hipócritas, eles eram atores fingindo serem pessoas boas e justas, mas eram pessoas ruins por dentro. Como existe muito por aí até hoje, né? Em toda época sempre teve pessoas desse tipo. Deixa eu passar a sirene aqui. Aqui está sem vidro minhas janelas que estão em obra. Aí quando passa uma sirene fica bem mais alto o áudio aqui para vocês. Mas enfim, então os hipócritas, eles são altamente condenados por Jesus no Novo Testamento por isso. Eram pessoas que fingiam ser o que elas não são, mas não no campo da dramaturgia, aí no campo real. E aqui no Brasil nós temos também essa galerinha conservadora, eu não vou nem citar o movimento para não dar muita discussão, mas que eles fingem ser o que não são.
Por exemplo, os conservadores aqui no Brasil, eles são contra a descriminalização do porte de drogas, pequenas quantidades para uso, que é uma política de desencarceramento, tá? Perdoe quando eu estou com a biceça, às vezes algumas palavras, a língua bate e eu fico gaguejando. Eles são contra. Não, porque nós não vamos liberar as drogas, porque você não vai liberar as drogas. Primeiro que não é liberar as drogas, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal do Esquerdopata, explicando que não é liberar as drogas, não tem nada a ver. Segundo, que depois você vai ver, você pega lá um Zé Trovão, que é um deputado bolsonarista, ele está lá cheirando uma carreira de farinha. O que é isso, pessoal? É um hipócrita. Ele finge ser um cidadão de bem, mas fora ali dos bastidores da política, é um cara que está usando droga. Pega, por exemplo, o Chupetinha. O Chupetinha, várias pessoas já observaram que às vezes ali na CPI ele está ali coçando o nariz com os olhos estalados ali. O que vocês acham que é isso? Remédio para dormir? Então tirem suas conclusões. O mesmo vale para esses homofóbicos, né? A direita abraçou essa linha homofóbica, né? De ser contra o casamento gay e os direitos dos homossexuais. Tanto que eu fiz um vídeo também no outro canal de político, o Esquerdopata, mostrando que tem um pastor, eu acho que é pastor Isidoro, se eu não estou enganado, que ele está criando um projeto de lei para impedir o casamento civil de homossexuais. Porque o STF entendeu que os homossexuais podem ser reconhecidos pelo Estado como uma união Estado, casamento civil, não tem nada a ver com religião, e o pastor quer tirar esse direito. Eu digo, por que incomoda para o pastor dois homens viverem juntos? Vai mudar o que na vida dele? Se não é ele casando com ninguém, são duas outras pessoas, vai mudar o que na vida dele? Por exemplo, se o Pablo Vittar resolver casar com o Whindersson Nunes, vai mudar o que na minha vida? Nada. Então é um pouco o direito que esse grupo conseguiu, o pastor quer tirar esse direito, porque ele diz que está defendendo a família. Defendendo do quê? É a família dele? É ele que está sendo obrigado a casar com outra pessoa? Que eu saiba, não. Que eu saiba, esse é um direito para quem é homossexual, não para ele, não afeta em nada ele nem a família dele. Mas mesmo assim esse pastor quer tirar esse direito. Eu já fiz um vídeo bem explicativo sobre isso no outro canal, inclusive recomendo que vejam, tá? Porque o vídeo é muito bom, para todo mundo entender o que é um direito civil. Civil, não tem nada a ver com as igrejas ou religião, você pode ser até homofóbico, mas o direito é civil, tá? E o pastor fazendo isso em contrapartida, vira e mexe pipocam casos de conservadores como esse do Jair Renan, por isso que eu postei, que tiveram já algum envolvimento com algum homem, pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, o Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro foi acusado de assediar os seus funcionários masculinos e tem alguns depoimentos até meio pesados que eu não posso nem mencionar aqui no vídeo, tá? Mas o cara é no mínimo bissexual. Ele foi preso por estuprar uma mulher, mas vivia dando em cima dos caras. Mas publicamente ele é um ator, um hipócrita. Casamento gay. Acho que gay não pode casar não. Vocês entenderam? Isso é um hipócrita. É a pessoa que atua o tempo todo fingindo ser uma outra pessoa, sendo que na vida real, no mínimo, bissexual ele é. Fora outros aí, né? Só da família Bolsonaro tem dois aí, né? Que o pessoal fala que são homossexuais, mas publicamente eles ficam ali falando contra o casamento gay. O que eu acho até estranho, pessoal. Aqui passa até navio, tá vendo? Tarcísio não falou que tem praia em São Paulo? Ó, digam que é mentira. Voltando ao assunto. Então, pessoal, eu acho até engraçado isso, né? Porque muitos ali, a gente sabe que tem uma hipocrisia danada. E o Flávio Bolsonaro, antes do pai dele ter essa projeção toda, quando ele era só um vereador lá no Rio de Janeiro, tem um vídeo antigo dele defendendo os homossexuais, sabendo disso? Onde ele falou que eles tinham direito de se casarem, que a vida privada de cada um não importa, tal, não sei o quê. Depois ele deu essa guinada de 180 graus, eu acho que é porque ele percebeu que uma parcela da população brasileira são de conservadores, então ele teve que atuar como um hipócrita. Não, porque nós temos que defender a família. Defender do quê, gente? Eu nunca entendi essa expressão, defender a família. Tem algum gay ameaçando sua família? Não faz o menor sentido. Outro exemplo é aquele Fernando Holliday. O Fernando Holliday, ele dizia que era homossexual, né, assumido. Depois que ele perdeu a eleição para deputado, ele voltou a se aproximar do bolsonarismo, tanto que hoje ele faz um papel ridículo, né, praticamente uma bajulação extrema ao Bolsonaro e publicamente, chegando a pedir perdão, tudo, só falta ele pegar no saco do Bolsonaro. E agora ele diz que não é mais gay, que agora ele é hétero. Só para tentar ser aceito por aquele meio. Mas alguém acredita realmente nisso, pessoal? Claro que não, né? Ele está fazendo o mesmo papel desses atores hipócritas. Está fingindo que é um cidadão de bem, defensor da família, mas nos bastidores ele continua sendo quem ele é. Então isso que define o termo hipocrisia, é você acusar os outros daquilo que você faz. A questão das drogas, por exemplo. Onde é que foi achado um avião com mais de 400 quilos de droga? Foi do pai da Damares, lá do... O pai não. O pastor da igreja da Damares tem um avião, foi o avião dele que foi achado essas drogas. E também no avião presidencial também, né? Quando o Bolsonaro estava indo, acho que era pro G20, mas eles fizeram uma parada na Espanha, a polícia prendeu umas toneladas de droga lá. Estranho, né, pessoal? Quer dizer, então que eles são cidadãos de bem, defensores da família, tal, não sei o quê, mas, cara,
carregam droga em seus próprios aviões? Meio curioso isso, né? É por isso que eu falo, isso aí é hipocrisia pura. E por fim a questão de roubo, né, de ladrão. Não, porque bandido bom é bandido morto, né? E quem rouba de dinheiro público é o quê? Desvia dinheiro público. Quer seja através de rachadinha, quer seja através de cartão corporativo, né? 75 milhões, né, gente? Fala sério. Eu tenho que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Mas eu não vou nem tocar nesse assunto, porque na época do Lula e da Dilma, o cartão corporativo não era só do presidente, tá? Era de todos os ministros. E também naquela época não chegou esse valor. O Bolsonaro conseguiu superá-lo. Lula, Dilma e Temer em gasto. Ou quer seja também através de joias, né, pessoal? Como é que você ganha um presente de um outro chefe de Estado e você vai vender nos Estados Unidos? Isso aí tem nome, é peculato. Agora, isso todo mundo passa a mão na cabeça, né? Aí não importa mais, é só e o Lula, e o PT, fala dos containers do Lula, fala das canetas que eu vi o Lula pegando lá no G20, como se pegar uma caneta, que nem foi uma caneta, foi um lápis, fosse mais grave do que vender joias milionárias nos Estados Unidos, né, pessoal? Então o nome disso é hipocrisia. Esse pessoal que é muito conservador não falha um. Esse pessoal que é muito moralista, sempre você vai ver depois uma notícia aqui pipocando aqui ali de um escândalo envolvendo Brasil e do mundo. Nos Estados Unidos, tinha um cara lá que era um senador que metia o pau nos gays, que era contra os direitos dos gays, ele foi pego na cama contra o cara. É por isso que eu digo, os mais moralistas são os piores, tá? Que eles ficam bancando que são moralistas, são pessoas boas. Não, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não me relaciono com ninguém do mesmo sexo, eu sou uma pessoa corretíssima. Pode ter certeza, na vida pessoal algum podre tem, alguma coisinha errada tem, quando você vê alguém moralista. E eu termino com uma frase do Nelson Rodrigues, né, o escritor, que falava assim: por trás de cada falso moralista se esconde um verdadeiro canalha. Canalha! Tá bom, galerinha? Então só para situar aí vocês, quem gostou do vídeo, dá um like aí, isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance, tá? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.